Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais um episódio do The Dealers. Sempre, toda semana, terças-feiras, às 18 horas, um novo capítulo para você. Sempre com um convidado especial, contando mais um pedaço da distribuição automotiva brasileira e do mundo. Hoje eu tenho um cara aqui que, ele é advogado, ele vai contar, deve ter entrado nesse negócio de vender carro por acaso, porque não é possível. Mas o mais importante é que ele é santista. Eu me considero meio santista. Eu estou aqui com o Gustavo da Acta Motors. Muito obrigado por estar aqui. Estou muito feliz com a sua presença. Obrigado por ter vindo de Santos para cá, aquela cidade maravilhosa. 7 quilômetros de jardins. Maior do mundo. Aê, muito bom. Agora, eu que agradeço muito aí o convite. Não hesitei nem um minuto quando você me convidou. Uma honra estar aqui presente. Já vi várias férias passando por aqui. E vamos bater um papo legal, contar um pouco da história do Grupo Acta, como é que começou. Então me conta, como é que o Gustavo começou com o carro? Bom, porque assim, você nasceu em Santos, estudou no Santista? Estudei no Universitas. No Universitas, Santa Cecília? Não, Universitas. Bom, eu, como um bom neto de avós judeus, né, sempre gostei muito de comércio. Então comecei minha vida vendendo gibi na porta de casa. E aí depois comecei a vender bicicleta nas corridas que eu fazia de triatlon. Fazia triatlon, eu vendia bike. Porque em Santos não vendia aquela Caloi 10 triatlon. Lembra dessa? Lembro. Então, em Santos eu corria com um cara de triatlon que ele me deixava assim, eu só conseguia ganhar dele quando passava nos canais. Porque ele ganhava de mim sem uma perna. Ele não tinha uma perna, ele nadava mais rápido que eu e corria mais rápido que eu, mesmo? com uma perna só. Caramba, mas eu pratiquei muito lá. E aí eu vendia bastante bicicleta nas provas, comprava em São Paulo, vendia em Santos. E aí consegui comprar meu primeiro carro. Já tinha 15 anos quando eu comprei o primeiro carro. Minha mãe quase me colocou para fora de casa, né? Na época ainda era mais normal dirigir, né? Hoje já não dá mais. E aí, quando eu tinha 17 anos, lançou o Gol GTI. Lembra do Gol GTI? Lembro. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu nunca te pedi nada, mas eu quero que você troque meu carro no Gol GTI. Aí ele olhou pra mim, falou, moleque, o Gol GTI custa mais caro do que o meu carro. Como é que você com 17 anos quer um carro desse? Não tem o menor cabimento. E aí eu fiquei durante uns 6 meses discutindo com ele, porque eu merecia, porque eu não merecia. Ele falou, faz o seguinte, passa na faculdade que a gente conversa. Pô, eu não sabia nem... E teu pai fazia o quê? E, na verdade, eu não sabia o que eu queria fazer, porque eu era muito novo. Teu pai? Meu pai é médico. Meu pai é médico. Meu pai é médico e psiquiatra. Atende até hoje. Tem 80 anos, o consultório Sério? dele é todo vapor lá na Costa, em Santos. Ah, que legal, que legal. E um abraço aí, doutor Moisés. E aí, eu passei na faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer, eu prestei 6 vestibulares. Eu falei, alguma coisa tem que passar, né? Eu tava preocupado com o Google GTI. E aí, prestei as faculdades, passei em todas. Uma que legal. Falei, bom, agora eu preciso escolher o que eu vou fazer da vida. Como eu não sabia o que eu queria fazer, eu comecei a fazer Direito e Administração. Fazia uma de manhã e uma à noite. Uma na Unimes e uma na Unisantos. Unisantos. E aí, muito bem. Ganhei, ele trocou o Gol GTI, um Gol GTI cinza, maravilhoso. Comprou onde? Você lembra? Eu comprei, cara. Esse carro tinha 1.000 quilômetros. Você comprou usado? Eu comprei usado, cara. Eu comprei do cara chamado Saliba. Lembra do Saliba? Ele tinha uma loja na Cavalho de Mendonça, era do filho dele. Era zerado, o carro tinha 1.000 quilômetros. A Cavalho de Mendonça era onde concentrava as maiores lojas de carro de Santos. Só tinha lá, né? Tinha lá, né? As maiores lojas eram lá. E aí, depois de um mês que eu tava com o carro, eu comecei a me sentir muito playboy. Você imagina, eu tava careca, eu não tinha nem 18 anos, andando com um carro que era mais caro que o carro do meu pai. Aí eu pensei bem e falei, quer saber? Eu vou vender esse carro, vou começar a comprar e vender carro. E aí eu fui falar pro meu pai isso. Meu pai falou, filho, eu vou te internar no manicômio. Ele é psiquiatra. Ele é psiquiatra. Você tá 6 meses discutindo comigo que você quer o tal do carro e agora você quer vender. Mas você tinha 17, 18 anos, né? Aí ele foi conversar com um amigo dele, não sei se você lembra, o Nildo de Freitas. Lembra quem que era o Nildo? Foi concessionário, na época, Mitsubishi, lá atrás. E aí ele falou pro meu pai, falou, Moisés, quanto vale o Gol GTI? Na época valia $22.000, era o preço do carro. Ele falou, deixa ele vender o carro e daqui a 3 meses você vai lá e puxa o capital dele. Se tiver mais que $22.000, você dá mais 3 meses. Se tiver menos, você recolhe o dinheiro que sobrou, devolve o dinheiro dele. Tinha uma Saveiro na época, né?
Eu tinha uma Saveiro Turbo na época. Eu falei, devolve o dinheiro da Saveiro e manda ele ser feliz. E aí comecei a vender carro em casa, vendi um, vendi dois. Aí depois de uns 4 meses, eu fazia direito na Unimes e administração na Unisantos. E nesse meio do período, teoricamente, eu vendia os carros em casa. Tinha um Lava Rápido em frente à Unimes. E eu vi que o cara tava meio ruinzinho. Eu fui lá, negociei e comprei o Lava Rápido do cara. Então eu ia pra faculdade de manhã, saía às 11, ia pro Lava Rápido, aprendi a lavar carro, polir carro, higienizar carro, porque quem fazia era eu. E tinha mais um funcionário. Aí meu pai me emancipou, meu primeiro CNPJ eu tinha 17 anos. Olha que legal. E comecei a comprar e vender carro. E aí eu fiquei durante uns, 6, 8 meses nesse Lava Rápido. Foi quando apareceu o imóvel onde eu montei a Personal Car, na Conselheiro Nebias, que você já lembra de 1993, quando eu montei a Personal Car. Olha só que legal. É isso aí. Aí eu fiquei Muito com loja de bom. carro durante 10 anos. E em 2000, a empresa da minha família tem uma empresa chamada Blue Gardenia, uma empresa de cama, mesa e banho e decoração. Que foi fundada pela minha mãe. Ela me fez um convite para eu assumir a empresa, para ajudar ela no desenvolvimento da empresa. Porque ela queria montar a loja em São Paulo, queria expandir a loja. Queria crescer. E aí eu já estava um pouco desgastado com a sociedade que eu tinha na época. Acabei fazendo a dissolução dessa sociedade e assumi a empresa da minha família. Só que eu nunca parei de mexer com carro. E a Personal Car continuou? Continuou com esse sócio. Com outro sócio, tá. Com esse sócio, mais uns 3, 4 anos, ele acabou fechando. Mas eu nunca parei de mexer com carro. Só que eu me especializei em carro pesado. Então, eu vendia Porsche, vendia Corvette, carro caro. E eu deixava esses carros na loja de amigos ou vendia em casa também. Tava começando Web Motors, o negócio era bem embrionário, né? Anunciava ainda no Estadão aqueles classificados, tijolinho, enfim. E aí eu fiquei durante 10 anos cuidando da empresa familiar e vendendo carro informalmente, em paralelo com alguns amigos. Foi quando em 2010 um amigo meu me convidou para montar uma concessionária Kia. Pô, em 2010, o dólar 1,50, a Kia bombando, Kia Hyundai. Em 2011... Você vendia a besta na época ou não? Não cheguei a pegar essa besta, a besta. Foi antes a besta. A besta foi antes. Eu fui nomeado, a primeira concessionária que eu tive foi em 2011 em Osasco. Você imagina que eu nunca tinha ido para Osasco na vida. Só que era um open point. E eu louco para ser concessionário, eu falei, vou montar nem que seja no Nordeste, eu vou montar uma concessionária. E aí acabei montando em Osasco a primeira concessionária junto com esse meu sócio. Em 2012, apareceu a oportunidade de montar em Alphaville, porque o concessionário de Alphaville acabou fazendo a rescisão, porque ele virou Hyundai, e na época quem era Hyundai não podia ser Kia, porque tinha aquela briga do Dr. Sim. Carlos. Eu acabei montando em Alphaville, aí surgiu a oportunidade de montar em São Paulo, eu montei em 2015 na Gastão Vidigal. Então você imagina que eu sou de Santos, eu tinha 3 operações em São Paulo. Eu ia e voltava para São Paulo todos os dias, de domingo a domingo. Nossa Senhora. Domingo a domingo. Domingo a domingo. Sem exceção, rodava 4.000 quilômetros por mês. Isso, roda 4 quilômetros, até que não é tão ruim. Muitas vezes você ia ficar mais de 4 horas na estrada. Sem dúvida, não, era comboio, era aquela coisa que a gente já conhece. E aí, em 2015, eu comecei a vender tanto carro para Santos, por conta de relacionamento, que o concessionário de Santos acabou rescindindo, que era, na época, Autostar, e eu tinha um bom relacionamento em Santos com os meus amigos, porque eu sou de lá, né? E eu até entendo. E aqui eu não tinha questão de invasão de área, então a gente bombava de vender em Santos. E aí, apareceu a oportunidade de eu montar a concessionária em Santos. Então, em 2015, eu montei a primeira operação em Santos da bandeira Kia. Que legal. Da bandeira Kia. Aí eu finquei o pé em Santos, falei, agora tá na hora de eu desindexar um pouco São Paulo e olhar para Santos e crescer em Santos, que é a minha cidade. Aí eu acabei vendendo as operações que eu tinha de Osasco e Alphaville, fiquei só com a Gastão Vidigal. Em 2017 eu consegui a concessão da Peugeot, porque a Peugeot que tinha em Santos, ela encerrou em 2015, foi naquela época que um monte de concessionária Peugeot fechou. E em 2017 a gente foi nomeado Peugeot. E aí eu tive uma passagem em 2019 pela Lifan. Lembra da Lifan? Lembro muito bem. A Lifan tinha aquele carro X80. Era do Eduardo, não era? Não, a Lifan, na verdade, era uma operação da própria montadora. Você sabe que eu fui para a Lifan na China, né? Você foi para a Lifan? Conhecer. Eles faziam, inclusive, moto também e carro, né? Moto faz até hoje. Faz até hoje. E aí eu tinha uns amigos que eram lojistas multimarcas e pegaram a Lifan e começaram a ganhar muito dinheiro com X60, X80. O carro não era ruim, era Toyota. A mecânica Toyota, né? Toyota. E aí eu fui conversar com eles e disse, não, vamos montar em Santos, o concessionário de Santos vai encerrar a operação, vamos montar. Eu fui o último concessionário a entrar, a ser nomeado, e durou 6 meses e ele saiu do Brasil.
Aí você Ele imagina... não montou uma operação no Uruguai, não foi? Mas não deu certo. Eu sei, mas era alguma coisa do tipo. Você imagina que eu vendi 100 carros em 6 meses, né? Eu tive que ligar para esses 100 clientes, que teoricamente são clientes do meu relacionamento, e falar: ô Caporal, você comprou um Lifan aqui comigo? A empresa está saindo do Brasil. Você quer continuar com o carro? Ou você quer que eu recompre? Dos 100 carros, eu recomprei 70. Uau! Porque o que acontece? A minha empresa é o meu CPF. Então, você tem uma história lá que você construiu e tal. Eu não posso deixar esses caras falando sozinho. Porque também você não recupera mais depois. Né? Eu recomprei esses carros, revendi para a lojista do interior, para a própria rede Lifan, que continuava, mas eu vendi já para os revendedores, sabendo que a Lifan ia sair do Brasil. E aí eu fiquei com o espaço disponível, porque eu tinha montado a concessionária, eu trouxe a Kia para dentro, fiz a Kia junto com a Peugeot, e aí, depois de muito custo, eu consegui comprar a Citroën em 22, para fazer justamente o projeto Y, né? Fazer esse Peugeot Citroën. E aí virou Stellantis. Aí na sequência virou Stellantis. E você continua Peugeot Citroën, você não partiu para outras marcas de Stellantis? Não, Peugeot Citroën e Kia em Santos, e a Kia na Gastão Vidigal. Essas continuam. E aí, em paralelo, eu montei mais uma unidade de multimarcas para poder escoar os carros mais baratos, né? Para a gente poder fazer uma linha mais pop dos carros que seriam, vamos dizer, os carros que não encaixam na venda para a concessionária. A gente montou a loja multimarcas. Até que valor, mais ou menos, esses carros? O nosso ticket na multimarcas é em torno de 80 mil. 80 mil. Até 80 mil você vende por lá. Até 80 mil eu vendo na multimarcas, que chama Outlet Motors, que justamente é uma loja com ticket mais barato. Lá em Santos. É na Praia Grande. Na Praia Grande? Na Praia Grande. Ah, legal. A gente montou uma loja na Praia Grande. E funciona bem, a gente trabalha direitinho, a gente tem os melhores market share do Brasil nas 3 marcas, né? Olha que bacana. É um trabalho que a gente faz de corpo a corpo, né? Acho que até pelo tamanho do grupo ser um grupo relativamente pequeno. Você não tem sócio? Não, eu tenho um sócio que, na verdade, eu tinha um sócio na Kia, eu acabei comprando a parte dele em 2015, quando eu montei a operação em Santos, acabou que inviabilizou para ele. Eu fiquei um período unipessoal e eu tinha um controller na empresa desde o começo, que é um cara da minha confiança. E a gente acabou se acertando, eu vendi um percentual da empresa para ele. É uma participação, hoje ele tem uma participação na sociedade da empresa, mas eu sou sócio majoritário. Né? Que legal, que legal. E me diz uma coisa, você tem marcas que não são fáceis. Nem um pouco. São marcas difíceis. Sem dúvida. Vamos começar pela Kia, depois a gente chega na Peugeot Citroën. Sim. Aqui tem uma história de produtos maravilhosos no Brasil, né? Assim, principalmente depois da besta para cá, produtos assim só top, né? Coisa muito bacana. E ela não conseguiu uma expansão, não conseguiu se... Ela é consolidada, porque ela continua, existem clientes fiéis, né? Que gostam da marca. Sim. Eu estava falando para você que eu mesmo tenho um Kia em Portugal, da empresa, fica lá, a gente tem uma operação lá. Mas assim, o que você acha? Que falta? Olha, Caparol, sinceramente, falta uma fábrica no Brasil. Eu acho que é a primeira coisa. O nosso governo, não de hoje, mas de muitos anos para cá, ele é um governo protecionista. Né? Eu acho que a pá de cal foi em 2012, quando o Manteiga decretou inovar alto e sobretaxou em 35 pontos percentuais o IPI. Então, naquela época, você pega, por exemplo, a Kia, a Hyundai, estavam nadando de braçada. A Kia, por exemplo, em 2011, vendeu 80 mil carros. 80 mil. Nossa. Hoje a Kia não vende 5 mil carros, 6 mil carros. E de lá para cá foi ladeira abaixo, porque essa medida protecionista, ela dificulta muito o importador. Né? Dificulta muito. E isso está acontecendo de novo agora com os chineses. Você vê que os carros híbridos elétricos que eram zerados... agora vamos ter até 35%. Estão no ramp-up até 35%, porque existe uma pressão muito grande da Anfávia, das montadoras. E a Kia, ela tem um problema no passado, por ter adquirido a Asia Motors. Eu lembro dessa história. Que não tem nada a ver, na realidade, com a Kia. Né? Essa multa, esse débito, não foi originário da Kia, não foi originário da Gandini, que é a importadora. Foram dos importadores da época que fizeram um acordo com o governo de ter uma isenção tributária durante, acho que 5 anos, para importar a Besta e a Topic e a Towner, né? A Towner, né? E acabaram que não montando a fábrica e ficou esse passivo para a Kia, por conta da Kia ter adquirido posteriormente. Então, esse passivo é um passivo que, segundo, eu não sei o valor atualizado... Mas deve ser meio impagável, né? Em dinheiro da época, parece que era 2 bilhões de reais, enfim. Se atualizar, isso é meio impagável.
Então, eu digo que... Isso impede de montar... Isso impede de montar uma fábrica no Brasil. Então, já tem alguns estudos de montar no Uruguai, a fábrica do México, para poder fazer a importação. Então, infelizmente, a gente tem essa barreira tributária, porque eu acho que em nenhum lugar do mundo a gente tem uma discrepância tão grande da Kia e da Hyundai, que são marcas irmãs. Isso. Você vê que a Hyundai vende 16 mil carros por mês, 17 mil, e a Kia vende 500 carros. Isso não existe. É por conta que a Hyundai tem a fábrica no Brasil. Então a gente espera que isso seja solucionado aí a médio prazo, porque o produto Kia, eu sinceramente, eu conheço bem de veículos seminovos, de outras marcas, porque a gente trabalha muito com seminovos de outras marcas. Eu não tenho pós-venda no Kia. O Kia é um carro que não quebra. O Kia é um carro que tem uma fidelidade absurda. Eu tenho um cliente que está na 10ª Sportage. Uau! E a gente vive, vamos dizer assim, dessa massa de fidelização. De fãs. Dos clientes, de fãs. É isso mesmo. São fãs da marca. São os Kia lovers. Porque é difícil hoje, com o mercado que a gente tem, principalmente com essa invasão chinesa. É tentador você comprar um carro chinês por 220 mil e uma Sportage custa 270. Mas é aquilo que eu falo. E a Sportage já é híbrida? A Sportage é híbrida, mas é híbrida leve. Tá, né? Tem uma bateria que dá um suporte. Ela dá um suporte. Ela não é plug-in, ela não é híbrida plena. Híbrido pleno a gente tem o Niro, que é um carro super bem posicionado, um carro hoje na faixa entre 200 e 220 mil reais. Só que é um carro, vamos dizer, que não tem uma história no Brasil ainda. Quando você fala de Sportage, todo mundo conhece. Exato. Porque a Sportage, ela vem de uma história de 30 anos de Brasil. Ela começou em 92, a Sportage, aquela quadradinha diesel. Isso. Então a Sportage meio que ela se auto-vende. E a gente tem também o caminhão Bongo, que o Bongo também é um produto que representa hoje 50% do volume de vendas, que é um comercial leve muito robusto, praticamente só com um concorrente que é o HR. Então, hoje 50% das vendas da Kia vem desses dois produtos. Ah, que legal, que legal. É isso aí. E aí você pegou uma fase de Peugeot e Citroën também que foi meio drástico ou você veio depois daquilo? Eu entrei quando a marca estava já melhorando o produto, né? Eu entrei em 2017 para 2018. Então a gente já não tinha mais o problema daquele câmbio 4 marchas maldito que quase quebrou a marca no país, né? Tanto o C3 quanto... todos os carros da Peugeot Citroën vinham com aquele câmbio L4, Exato. Né? Então de cada 4 carros vendidos, 5 quebravam. Então isso aí desgastou muito a imagem de marca. Então, igual você tem o Kia Lovers, você tem o Peugeot Haters. Né? Sem dúvida. É o oposto isso é um trabalho que até hoje a gente faz no cliente que não é cliente da marca, tá? Principalmente agora que a gente fez o lançamento do 2008 novo, um carro que tá preço encaixado, o carro é maravilhoso, é um carro, eu digo que foi assim, desde que eu tô na marca, é o primeiro lançamento robusto que a marca faz. Para você ter uma ideia, a Peugeot vende por mês 2.500 carros e nós vendemos em 15 dias 4.000 carros, só do 2008. Nossa, que sensacional isso. Então é uma virada de chave da marca, né? E isso faz com que você traga clientes de outras marcas. E o cliente vem porque ele é impactado pelo produto, pelo preço, e ele fala, mas como é que eu vou fazer para vender o Peugeot depois? O cliente já sabe que é Stellantis ou ainda não sabe? A maioria não sabe. Não sabe? Não sabe. A maioria não sabe. Stellantis sabe quem é do mercado. Mas ele não sabe que o Peugeot tem uma plataforma igual ao do Argo, ele não sabe que o motor é o motor do Argo. Isso a gente tem que explicar. E quando a gente explica, isso dá muita credibilidade. Fala, olha, quando você pega hoje Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Ram, é a mesma marca, tá vendo? Olha aqui, esse motor é o motor do Argo, o motor do Pulse, o motor do Fastback, muda a conotação. Então, isso somado com uma reputação muito boa que o concessionário tem na região, eu digo pelo seguinte, eu até vi um podcast do Sérgio Habib esses dias e eu corroboro com ele. O que vende carro é a rede. É a rede. Por que vende muito Peugeot no Sul e não vende no Nordeste, sendo que é o mesmo preço? Ou Citroën Santa Catarina, por exemplo. Que o Nelsinho fez uma história lá, por exemplo. Porque o concessionário ele tem que dar credibilidade. Por que Santos tem o dobro do market share da Kia no Brasil? Por quê? Porque o consumidor está acostumado a comprar Kia em Santos e sabe que quando ele for trocar o carro vai ser bem avaliado, que ele vai ter uma negociação boa, que o carro é bom, que se ele precisar de qualquer coisa, eu estou lá com a barriga no balcão para resolver o problema dele. Então, eu acho que o fato do produto vender é muito em função da rede. Uma rede robusta, forte, ela vende bem. Por que Santos vende mais Peugeot do que vende São Paulo? Porque a rede de São Paulo, não existe um concessionário que é só Peugeot em São Paulo. O cara é Peugeot, é Volkswagen, ele é bom de marca. E ele acaba olhando para as marcas que têm mais volume, é normal. O Santista, eu posso dizer que eu morei bastante tempo em Santos,
Eu estava querendo lembrar para você, eu estava falando da Veleiro Veículos, né? A Veleiro meu pai montou quando era Santos Motriz e depois o grupo Ian Feixe vendeu para Casas Bahia. Sim. E por coincidência, o Riquena, que é falecido, que era da Sobrave, ele era vizinho de porta do meu pai. Então foi encontrar com a Veleiro depois, 30 anos depois, porque os dois eram vizinhos de porta no mesmo prédio, etc, etc. Não, a Lavo de Paula Borges, é? Não, Lavo de Paula Borges. Aquela cobertura foi minha. Eu comprei a casa do Riquena. Sério? Ele vendeu para um cara e depois eu comprei. Então eu devo ser vizinho do seu pai. Era vizinho do meu pai. Meu pai faleceu, vendeu aquela cobertura e faleceu. Mas assim, olha que coincidência, fiquei até arrepiado agora. Ele vendeu para o Luiz, que é um advogado. Ah, é? Que eu conheço também. A cobertura do meu pai. É isso aí. Lavo de Paula Borges 83. Exatamente. Né? Olha só. É isso aí. Interessante isso, hein? Muito bacana. É isso aí. Fiquei emocionado agora, gostei da história. Que legal. Então, mas o Santista é interessante, né? Porque apesar de estar a 65 quilômetros de São Paulo, é pertinho. É um bairro. É um bairro. Uma cidade interior com praia. Eu tô aqui em Vinhedo, que está a 75. Então, vamos dizer que é parecido. Né? Não tenho serra, os 10 quilômetros valem para não ter serra, né? Tudo mais. Mas o vinhedense, ele não tem opção de concessionária. É pouca concessionária que tem aqui, tem 2 grupos. E ele compra em outros lugares, compra em Campinas, compra em São Paulo, compra em Jundiaí, etc. Né? O Santista gosta de comprar na Baixada. E vou te falar uma coisa, que é muito engraçado. Eu tenho uma concessionária em São Paulo e tenho a de Santos. Em São Paulo, ninguém sabe quem é o Gustavo. Ninguém sabe. O cliente liga para mim, liga para mais 2, 3 concorrentes, ele vê o melhor preço, vê quem que atendeu bem, ele vai lá e compra. Em Santos, se eu estou na concessionária, eu passo pela mesa, eu não vou lá e aperto a mão do cliente, ele se sente desprestigiado. Ele quer falar que ele comprou com o dono. É inacreditável isso. Quantos clientes vão lá comprar? Não, mas eu sou amigo do Gustavo, não sei o quê, eu quero desconto quando eu ver. Eu nem conheço o cara, mas porque as pessoas sabem de quem que é o negócio. Então eles querem falar, não, eu fui lá e o dono me atendeu. Mas isso é coisa de estado interior. Olha só. Então, a mesma marca são perfis completamente diferentes de cliente. Por quê? Porque é a região. Quando você pega uma cidade pequena, você tem a questão do bairrismo. Então, mas isso que eu tô falando, não acontece no interior de São Paulo como acontece na Baixada. A Baixada é diferente. Eu vejo o Santista, vamos dizer assim, mais voltado para dentro. Né? Do que ele querendo, não, vou ver lá em São Paulo contar, vou ver não sei o quê. Não, ele compra ali ou vamos lá, uma esticadinha até Praia Grande e volta. Mas é no máximo. É isso aí. Né? E o que acontece o Vicente Carvalho, né? Atravessa a ponte lá. Muitas vezes o cliente liga e fala, pô, mas em São Paulo é R$1.000 mais caro. Mais barato. Mais barato. O que acontece, né? São Paulo é uma selva. Eu falo, então tá bom. Então você vai perder um dia para ir ver o carro, Isso. você vai perder outro dia para buscar teu carro, e você vai pegar esses R$1.000 a menos, você vai deixar de injetar na economia da tua cidade. São Paulo é mais barato R$1.000 porque de cada 10 carros que ele vende, eu vendo um. Então é claro que ele consegue vender mais barato. Só que quanto mais vocês comprarem em São Paulo, mais caro vai ser Santos. E aí? E aí ele fala, não, tem razão, tal. Ele falou, você vai gastar 2 dias de trabalho, eu tô tirando a tua assistência tem mais. Se você tiver qualquer problema em garantia, você tem prioridade aqui na concessionária. Não que eu não vou fazer um favor para você se você comprar em uma concessionária de fora, mas se você comprar comigo, você concorda que você tem uma prioridade em qualquer coisa que você precise? É uma verdade. Claro. Você tem que injetar o dinheiro na economia da tua cidade, não na cidade do vizinho. Eu também acho. É isso, é assim que funciona. Concordo com você. Você estava falando, estava lembrando aqui, né? Que nós temos uma cidade de Vinhedo, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. E Jundiaí, né? Jundiaí, Louveira, Vinhedo, Valinhos e Campinas. As cidades mais próximas das cidades maiores não se desenvolveram. Então, Valinhos está a 10, 15 minutos de Campinas. Então, todo mundo consome em Campinas. Entendi. Acaba não consumindo. E Louveira, com certeza, todo mundo consome em Jundiaí. E Vinhedo está no meio. Vinhedo cresceu e prosperou, diferente das outras irmãs que estão do lado, justamente porque acho que tem uma barreira para chegar a outra cidade. Entendi. É bem interessante isso. Mas eu achei a cidade linda, viu, cara? Assim, super organizada. Uma cidade que deve ser muito bom para morar aqui. Eu digo que a região metropolitana de Vinhedo engloba de Campinas a São Paulo, tá? A gente Sim. domina a área aqui. Entendi. É uma cidade muito boa. Mas, Legal. assim, tem bastante loja de carro, mas tem pouca concessionária. Não tem. As concessionárias que tinham, inclusive algumas de amigos meus, fecharam. Assim, Justifica. não sei dizer, mas assim, o mercado talvez de venda de zero aqui não seja tão bom, não sei. Tão forte para manter uma operação, porque a gente sabe quanto custa ter uma concessionária, né?
que a gente tem de processos para cumprir, de regras, tudo isso custa, né? Custa muito, custa muito. É. E me diz uma coisa, você tem uma loja premium também lá, não? Você vende carro premium? Vendo premium dentro da concessionária. Ah, dentro da concessionária? Dentro da concessionária. Eu pensei que fosse uma coisa apartada. Eu tinha uma loja especializada em carro premium blindado. Isso. Né? E aí eu cheguei à conclusão que eu não tinha necessidade de ter uma loja apartada da concessionária. Aí surgiu um imóvel grudado na concessionária, ao lado, então eu peguei essa minha operação, que ela é uma operação premium, e trouxe para dentro da concessionária. Até porque o cara do premium quer, muitas vezes, tratar com o dono. E o meu escritório fica justamente no complexo da Avenida São Francisco, onde eu tenho as 3 bandeiras. Então é muito mais fácil ali de você controlar. Então, às vezes o cara tudo. vai na loja premium, pô, o Gustavo não tá aqui e tal. Aquela história de Cidade de Santos. Então eu acabei incorporando essa minha loja premium, que chama Acta Imports, na concessionária. Eu peguei um galpão ao lado e botei os carros premiums junto com as concessionárias. Ah, e tem muita migração, por exemplo, o cara tá de Kia e quer passar para um carro mais top e tal, ou dar um carro na troca. Então, que é Kia, eu digo o seguinte, isso? hoje tá bem segmentado, né? A Kia, ela concorre com os carros premium. Inclusive a Kia lançou agora o EV5, que é um carro 100% elétrico, que justamente é para mirar no XC40 elétrico e no Volvo, no BMW iX1. Não é para mirar nos carros chineses. A ideia é um carro realmente premium, um carro com acabamento muito superior. Então, a linha Citroën é uma linha de entrada, vamos dizer assim. É o carro mais despojado, com o melhor custo-benefício dos 3. Né? É o mais barato da gama. Depois que saiu a era Sérgio Habib na Citroën, né? Mudou completamente. Que naquela época o Citroën era posicionado acima do da Peugeot. Agora inverteu. No mundo inteiro, o Citroën foi carro de entrada. Sim. Era carro de entrada. Sim. Né? A PSA sempre posicionou assim. Né? Desde 73. Acho que comprou, o grupo PSA comprou, a Peugeot comprou a Citroën em 73, se não me engano. Uhum. E aí teve essa guinada agora, né? Exatamente. Tanto que o cliente vem com aquele C4 Picasso antigo, que é um carro super sofisticado. Ele não é mais o cliente do Citroën. Não. Não é. Ele é o cliente do Peugeot, ou do Kia, ou de um carro mais sofisticado. Porque a Citroën, ela está com a característica de um carro de entrada, vamos dizer assim, uma marca de combate, se posicionando ligeiramente acima da Fiat. Então você pega hoje o C3, ele custa R$ 69.900 e um Mobi custa R$ 63.900. Ele é um pouquinho acima do Mobi, mas ele é um carro maior, acabamento um pouco melhor, mas a hora que você vai para um 208, ele já vai para R$ 79.900. Só que é um carro com acabamento mais sofisticado. E assim por diante. Então, por exemplo, a Peugeot, com a saída do 3008, com a entrada do 2008, ela tem uma limitação do cliente. O 2008 é feito no Brasil? Argentina. E o 3008 era importado da Europa, né? Era francês. Era francês. Então, o que acontece? O 3008... E não tem mais. Não vem mais para o Brasil. Não tem mais. Por enquanto, não. Eles estão com a ideia de trazer agora o carro elétrico, o híbrido, no ano que vem. Não, vai ter a Leap Motors, não vai? A Leap Motors vai chegar, o chinês, com o carro híbrido, né? Com carro híbrido. Então, talvez... E o híbrido acho que tem um elétrico. O elétrico pequenininho, né? Vai ter um pequenininho. Mas estou dizendo assim, de carro mais premium. O cliente que era o cliente do 3008, esse cara tá refém da marca. Porque ou ele faz um downgrade pro 2008, aconteceu, a gente vendeu muito bem o 2008, eu peguei alguns clientes que fizeram downgrade, por quê? Porque não tem mais para onde ele ir, ele é um cara Peugeot lover, então ele acabou pegando um GT. Tem Peugeot lover? Tem, cara. Opa, que legal. Tem. Eu tenho um cliente, um amigo meu, que tem 4 Peugeots na garagem. Grande abraço, Marcelo Cunha, os nossos melhores clientes aí, ele tem 4 Peugeots. 4 Peugeots. 4. Ele tem 208, um 2008 elétrico, que eu vendi para ele agora, que saiu uma série no final do ano, 2008 elétrico, e agora comprou um 2008 aspirado modelo novo. Então tem, porque o cara que conhece o produto e conhece o pós-venda, conhece o atendimento, não tem por que ele não virar um Peugeot Lovers. É o que eu falo para meus clientes e falo para meus vendedores. Eu falo, te vender a primeira vez é muito fácil. É só eu te vender barato o carro. Se eu pegar um carro de 100 e te oferecer por 90, você vai comprar. Mas se eu te der um pós-venda horroroso... Você nunca mais compra. Nem por 85 você compra depois. Então eu prefiro te vender o carro por 100, te dar um pós-venda maravilhoso e você voltar a comprar comigo. Então eu digo que o ciclo da venda, ele só termina quando o cliente compra pela segunda vez comigo. Até ele comprar pela segunda vez, o ciclo da venda não terminou. Olha que legal. Não terminou. Porque quando você vende pela segunda vez, mostra que você fidelizou o cliente. Mostra que você foi bom
No começo, no meio e no fim. No pós-vendas, inclusive. Exatamente. E a gente preza muito por isso. O pós-vendas, não só porque a montadora cobra o pós-vendas e tem o NPS, que a gente tem que ficar em cima, que é uma coisa hoje que a montadora cobra muito, mas sim porque a pizza de clientes não vai aumentar. Cada vez ela divide mais. E se você não tratar bem o teu pedaço, cada vez ele vai minguar mais. Imagina, tem, sei lá, 20 marcas chinesas que estão chegando no Brasil, marcas sem pai nem mãe chegando, que vai chegar num produto mais barato que o nosso. Agora, é aquela história. Eu já tive uma experiência com o chinês que eu saí machucado. Me custou caro o Celifan. Muito caro. Então, quem disse que uma próxima marca chinesa também não vai sair, vai deixar machucado o dealer vai ter que esperar um pouco, né? Vai ter que esperar. Então é o que eu falo para os clientes. Você está comprando de uma marca que tem 100 anos e você está comprando um dealer que está aqui enraizado na tua cidade e que te dá o pós-venda a grande maioria das concessionárias tem o dono do balcão. A grande maioria. Mas isso está mudando rápido, assim. Grandes grupos estão comprando. Sim, né? E está perdendo a identidade. Isso, não tem mais isso que você está falando. Não O cara, existe. ele não vai passar pela concessionária e cumprimentar o dono. Isso está cada vez mais difícil. E aí, como é que faz? Então, deixa eu te falar uma coisa. Santos é uma cidade relativamente grande, vamos dizer assim, tá? A Baixada toda tem 1 milhão de habitantes? Tem 1 milhão de habitantes, emplaca 1.500 carros, a cidade de Santos emplaca 500, 600 carros. Mas vamos lá. Quando você morava em Santos, se você lembrar, puxar na memória, todas as concessionárias eram de donos santistas. Todas. Ou que moravam lá próximo. Sim. Né? Hoje, o único concessionário santista sou eu. Olha só. Único. Todas as outras bandeiras São Paulo. São de grupos que compraram ou de donos que vieram de fora. O único concessionário nascido e criado Santos sou eu. Então, esse é até o nosso slogan. O único grupo genuinamente santista é o Grupo Acta. Olha que legal. Então, isso é um ponto positivo, porque isso dá uma credibilidade para o cliente que está sendo atendido. Ele não está sendo atendido por um grupo que tem 50 lojas e que ele vai ser atendido pelo saque do grupo e que não sabe que ele é um número. Não, lá se ele tiver um problema, eu tenho que falar, fale com o dono. Para o pessoal ter noção, assim, a gente está falando de uma cidade, me corrija que se eu estou falar besteira aqui, mas eu lembro mais ou menos das datas e tal, fundada por Brás Cubas, 1542 ou 48. Porque a Santa Casa de Santos, meu pai era responsável pela frota da Santa Casa. Legal. E a frota fundada em 1543. Sim. Certo? Então eu estava lá, no cartãozinho do meu pai. Meu pai comprava e vendia carro e administrava a frota para a Santa Casa. E isso na terceira idade e no terceiro setor. Então, e ele faleceu na Santa Casa. O Santista, a gente estava falando isso aqui, assim, ele é muito diferente, porque é uma cidade de 500 anos, gente, né, vai fazer 600 praticamente, é muito diferente do resto do Brasil. Sim. São poucas cidades no Brasil que têm essa história, essa tradição. E todas as famílias, eu lembro das famílias, as famílias se conhecem. Sim. Ela sabe quem são, se encontram na praia. Exato. De que família? Fulano de tal. Exato. Assim então, funciona. O interior todo é mais ou menos assim, mas não com essa tradição de 500 anos de Santos, né? Isso aí. De ter uma Santa Casa de 500 anos, né? É isso aí. A gente é vizinho de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Então o crescimento foi orgânico ali. São Vicente é 1537. É isso aí. Isso aí. É bem interessante isso. E eu acho que isso é um diferencial. Agora, quando o Gustavo tem filhos? Tenho. E aí? Um casal de 11 anos. Então, ainda vai demorar para eles assumirem, né? São santistas. São santistas e tal, mas vai demorar para assumir. Como é que faz? O Gustavo, para ele crescer, por exemplo, para fora de Santos, ele vai ter que ficar indo para São Paulo, indo para outro lugar. Como é que faz para você? Você não é eterno. Não então, sou eterno. Você espera que teus filhos dêem essa continuidade? É muito cedo ainda, né? É muito cedo ainda, né? Eles gostam de brincar, de ir lá, olhar, sabe? Outro dia eu deixei minha filha ir lá atender um cliente, ela vendeu um carro, eu dei R$100 para ela. Entendeu? Eu não sei nem se eu quero, sinceramente, com esse mercado do jeito que é hoje, agressivo, um negócio desgastante, porque ser concessionário, não é fácil, né? Não. A gente carrega um piano nas costas que é para poucos, né? Principalmente no meu caso, que eu não tenho, vamos dizer assim, eu não estou na segunda, terceira geração.
Então, você é a primeira geração. Eu sou a primeira geração e eu comecei num mercado muito agressivo. Eu tenho amigos que estão na segunda, terceira geração que quando os pais montaram há 50 anos atrás, era tudo muito mais fácil. Então eles já começaram com uma sede própria, muito mais capital, começaram já com mais história. Eu comecei do zero. E com marcas, como a gente falou, não tão fáceis assim, né? Não, você pega uma marca boa, 5 anos, o cara resolve a vida dele. Não, vamos falar que as marcas são boas. Sim, mas não são marcas de volume. Exato. Não são marcas de volume. Que abre a boca e vende, né? Você imagina, a Kia hoje tem 0,2 de share. Peugeot, Citroën, se somar as duas, não tem 3%. Então... E as chinesas estão ocupando um espaço grande disso aí, né? Então, e a concorrência cada vez vai ficar mais acirrada. Mais acirrada. Vai. Então, é aquilo que eu digo, é muito mais o serviço do que o produto. O cara comprar um carro na Acta, o cliente compra lá, ele tem um serviço diferenciado. É um serviço personalizado. É o que eu falo para os vendedores. Falo, pessoal, o meu carro, essa xícara aqui, custa o mesmo preço daquela xícara lá. Se você só vai conseguir vender essa xícara e não perder para o concorrente, se você der um serviço diferenciado. Ou você vai ter que vender tão barato que aí você dá prejuízo. Que aí você não consegue. Que aí eu não consigo pagar o salário do que você vale. Porque eu não posso ser o mais barato. Eu tenho que ter o melhor atendimento. É claro que eu não vou conseguir cobrar mais caro por isso. Só que eu não posso vender mais barato. Eu tenho que vender por um preço que eu consiga pagar a minha estrutura e remunerar bem o profissional para poder atender bem, com qualidade. O pessoal que trabalha com você é de Santos? Ah, sim. Quem trabalha em Santos é de Santos, quem é de São Paulo é de São Paulo. Hoje a gente tem, vamos dizer, a gente tem 150 colaboradores. Desses 150 eu tenho 100 na Baixada, entre Santos e Praia Grande, e tenho 50 em São Paulo. Né? Porque São Paulo a gente tem... São Paulo, na verdade, é a matriz, né? Porque como eu comecei em São Paulo com a primeira concessionária, acabou que a matriz ficando lá. Ah, entendi. E aí a filial é Santos. Então a matriz é São Paulo. E você vem uma vez por semana, 2 vezes por semana? Eu venho uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu cuido de São Paulo. E aí a parte comercial tem o gerente, que ele está subordinado a mim. E na parte administrativa financeira, o meu sócio cuida na unidade de São Paulo. Ah, legal. Mas é muito trabalhoso, cara. Eu sou o primeiro a chegar, o último a ir embora, 16 horas por dia. Não tem jeito, cara. Não tem, infelizmente, eu não descobri outra ferramenta ainda. E como é que você vê essa consolidação que está tendo no mercado, assim, grandes grupos comprando? Eu acho você acha que é natural. Sempre vai ter espaço para o pequeno? Eu acho que o espaço para o pequeno tem, desde que ele tenha um trabalho muito personalizado. Eu digo o seguinte, se eu não fizesse esse trabalho personalizado, se eu tocasse o meu negócio como o grande grupo cuida, não porque o grande grupo não sabe, é porque não dá para o dono estar em 30 lugares ao mesmo tempo, não tem jeito. Talvez eu não conseguisse ter a performance que eu tenho hoje. Então vai muito do nosso trabalho, vamos dizer, braçal, de estar à frente do negócio. E talvez, amanhã ou depois, eu seja assediado por um grupo grande, pode ser que aconteça isso, e aí eu vou avaliar se é interessante ou não. Hoje, eu tenho muito prazer naquilo que eu faço, é uma coisa que eu gosto, né? É uma coisa que eu construí, mas tudo tem seu preço. Não, o que eu vejo, você é a terceira pessoa, funcionário pequeno do interior, que me conta essa mesma história. E eles falam sempre a mesma coisa, como você falou. É assim, eu sou uma referência local. É um pouco até do que o Sérgio Habib fala dos concessionários, mas é assim, da rede, né? Mas é da rede personificada. Sim. Porque o dono daqui em Santos é você. É isso aí. Olha o dono daqui passando lá, entendeu? É isso. Então, isso gera muita credibilidade, porque quando você fala de marcas que têm pouco volume, você fala de marcas que têm pouca propaganda, você fala de marcas que têm pouco boca a boca, e que vende muito na credibilidade. Muito na credibilidade. Por quê? Porque é aquela história... Quando o proprietário de um carro não vê muito carro na rua, não é a primeira opção dele fazer a aquisição, porque na cabeça do cara que vai comprar, fala, pô, eu vejo um monte de Fiat na rua, Fiat deve ser um carro bom, vamos comprar um Fiat. Se ele não vê vários carros da marca que a gente representa, a gente tem que ter uma outra ferramenta para poder vender. Claro. Que é essa personificação, para poder mostrar que ele não é um número. Ele é uma pessoa importante dentro do nosso negócio, porque ele optou em comprar o carro da nossa marca. Então isso é muito legal. A gente valoriza muito o cliente por conta disso. E você faz muita ação assim com as barracas na praia de Santos, ou o esporte santista? A gente faz. Tem evento, a gente patrocina vários eventos, que nem, por exemplo, agora eu vou patrocinar um jantar dos médicos em Santos. São coisas regionais. Então. Que não adianta eu ir para uma televisão
nacional, ou de rede aberta, colocar lá no Jornal Nacional, Citroën C3, 69 mil, isso não vai resolver, não é isso que vende carro. Quem tem que fazer isso é a montadora. Não adianta eu gastar um caminhão de dinheiro e fazer isso e querer concorrer com a Fiat. Eu não vou conseguir fazer. Eu tenho que fazer ações regionais e direcionadas para quem é meu público. É para o público-alvo certinho. Público-alvo. Então o valor que eu vou fazer um tiro de canhão numa televisão, que talvez eu não mate uma barata, é verdade. Eu vou para uma ação regional que eu mostre, olha, aqui é o grupo A, que tem o grupo regional, sabe? Você é uma pessoa diferenciada. Nós vamos te tratar de uma forma diferente. E o consumidor gosta disso. Numa era que a gente está digitalizada, pessoas compram de pessoas. Sim. Né? Quem não se relaciona não negocia. E não é todo mundo que gosta de falar com robô, com chatbot. As pessoas gostam de falar com pessoas. Sim. Né? Claro que o cara que vai entrar no site meia-noite, é melhor ele ser atendido pelo chatbot do que ninguém. Do que ninguém. Mas é legal ele poder negociar com pessoas. Então, sabe, eu acho que esse jargão de que pessoas se relacionam com pessoas vale muito para o nosso negócio regionalizado. Principalmente você que tem a barriga no balcão, como a maioria dos concessionários brasileiros, que são concessionários pequenos, familiares, isso, exato, espalhados pelo Brasil. Eu não tenho dúvida que se eu tiver que crescer, vai ser dentro da minha região de atuação, ou com as mesmas marcas em praças adjacentes, ou com outras marcas que venham dentro da minha região. E tem algumas áreas, por exemplo, Praia Grande cresceu muito, né? Sim, Praia Grande teve maior crescimento nos últimos anos da Baixada Mas Santista. O resto nem tanto. Se você vai lá para Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, ou Guarujá, Vicente Carvalho, parece que está meio ilhado ali, com violência, com não sei o quê. Infelizmente o Guarujá está meio que dominado pela criminalidade, né? Então as empresas não têm tanta segurança em fazer investimento lá. E a Praia Grande é uma cidade que dá uma segurança maior, uma cidade segura, uma cidade toda monitorada. As últimas gestões que tiveram investiram na cidade. Então a cidade é uma cidade que ela está bonita, está bem cuidada, ela teve um crescimento demográfico grande, uma verticalização muito grande. Então hoje você vê vários imóveis sendo vendidos para paulistas, para interioranos. Por quê? Porque o ticket médio dos imóveis na Praia Grande ainda é mais baixo que Santos. Santos está numa ilha, Santos não tem para onde crescer. Não. Né? Tem aqueles prédios tortos, né, na fachada, então como é que tá? Estão arrumando? Arrumaram um ou outro, mas enfim. Mas a saída é demolir e fazer outro. Santos não tem para onde crescer. Então o metro quadrado ficou muito caro em Santos. Ficou. Então você pega o metro quadrado em Santos de um lançamento, é 15 mil. Você pega na Praia Grande, é 7, é 8. Vista para o mar. Então isso atrai muito o investidor. Então, o que acontece? Você tem uma injeção de capital na construção civil, consequentemente, você gera emprego, você gera comércio e acaba andando. E aquece a economia, né? Acaba aquecendo a economia. E assim por diante, né? E não tenho dúvida que você vê que o crescimento da Praia Grande, ele começou do Canto do Forte e está indo em direção a Mongaguá. Então você já tem Boqueirão, Caiçara, o crescimento ele está indo. Claro que não na mesma velocidade. Você pega o metro quadrado do Canto do Forte, é muito mais caro do que você pega lá para frente, perto de Mongaguá. Mas uma hora isso vai acontecer, porque tem espaço para o crescimento. Muito legal mesmo. E me diz uma coisa, assim, você vê essas marcas chinesas entrando, roubando o mercado, porque você estava falando isso, o bolo é o mesmo. Sem dúvida. Né? E só vai diminuindo as fatias. É isso aí. Vai entrando um monte de gente para cortar a fatia mais fininha. Como é que você vê isso aí? Que vai acontecer? Bom, eu acho que essa primeira rodada... Você já viu isso acontecer antes no Brasil? Eu sempre falo assim, nunca aconteceu um negócio desse, né? Não, assim não. Aconteceu parecido no começo dos anos 2000 com os coreanos. Sim, que vieram, mas eram só dois, né? Era o Hyundai e Kia, né? Só esses dois. Mas agora tem 20. O que eu vejo é o seguinte, é tudo lindo e maravilhoso, vamos dizer, no primeiro momento na venda, né? Você comprar um carro como um GWM, um BYD, no preço que eles estão sendo ofertados, isso é lindo e maravilhoso. Só que existe um ciclo, né? Você tem um ecossistema disso aí. Você tem a venda do carro, você tem o segundo dono, você tem a pós-vendas. E aí eu acredito que a gente vai poder avaliar se realmente essa aquisição que foi feita por aquele valor, em todo o ecossistema do consumidor comprar, usar e vender, foi viável.
Então, mas vamos lá, você vende carro elétrico hoje na Kia, você tem não, híbrido. Só híbrido, tá. Mas mesmo assim, você sabe que o carro elétrico, ele dá menos manutenção, menos pós-vendas que um carro a combustão. Mas a revenda desse carro, ela ainda tá... Mas a gente não tem segundo dono ainda, tem? Tem. Não, tem. Comparado com o volume, o volume é muito baixo, né? É volume baixo, mas por isso mesmo, mas, o mercado você tá tem que se consolidar. Mas colocar todos os carros elétricos no mesmo balaio, eu acho que você tem carro elétrico Mercedes, tem carro elétrico Audi, tem carro elétrico BMW. Não é igual ou é diferente de um carro elétrico da, sei lá, de uma outra marca aí, sei lá, Neta Motors, que está chegando no Brasil. Agora, não tem tradição, quero dizer. Você é o papa da revenda no usado. Eu sou uma formiga perto de você. Não, que é isso? Eu estou há 32 anos no segmento, mas... Eu sou muito mais novo, estou aprendendo com você. Mas eu vou te dizer uma coisa. A revenda do carro 100% elétrico, ela ainda não está consolidada. Então. Ela não está... E vou te dizer uma coisa. Tem muito primeiro dono, tem pouco segundo dono. Então, porque o carro usado, quando ele vira de primeiro para segundo, ele vira usado. Então, mas o que tem virado hoje, o pessoal está saindo machucado da primeira virada. Mas aí não é porque comprou errado? Não, porque o elétrico tem um outro uso. Né? Você tem que perguntar para o cliente como é que você usa carro. Aí eu uso dessa maneira. Então o elétrico para você não vai servir, por exemplo. Mas ele tem um uso, para o uso que ele se destina, é um belo carro. Né? Assim, eu não estou questionando a qualidade, a durabilidade, não é nada disso. Mas é porque se você colocar carro a combustão, tudo no mesmo balaio, não é igual? Eu vou te dizer uma coisa. Né? Eu sou fã de carro elétrico. Eu sou fã de carro elétrico. Tá. Mas eu vou te dar alguns exemplos aqui. Esquece o carro chinês, tá? Esquece o carro chinês. Vamos pegar carro japonês, carro italiano. Eu vou te dar... O que eu te falo de carro elétrico? E isso acontece também no chinês. Mas vamos tirar o chinês da cesta para não parecer que é preconceito. Nissan Leaf. Nissan Leaf. Custava 220. Hoje você compra por 100. Um carro desse com 1 ano de uso, 2 anos de uso. É 50%, 60% de depreciação. O 22, a tabela FIP é 144. Se você abrir o Web Motors, tem lotado para vender por 110, 115. Lotado. Concordo com você. Um amigo meu comprou um por 105 essa semana. Eu te pergunto o seguinte, qual carro a combustão que perdeu 60% em 1 ano e meio? Tá. Primeira coisa. Segunda situação. Fiat 500. O Cinquecento. Um amigo meu comprou um carro zero por 240. Tem por 100, 130, 120. Ele trocou esse carro comigo há 4 meses atrás. Eu paguei no carro 130, achei que tinha feito um negócio da China. O carro estava 4 meses comigo, eu consegui vender esse carro essa semana por 120, perdendo 10. E dei graças a Deus. Eu acertei o valor, tá vendo? Perdendo 10. Tá? E hoje, se parar um carro desse na minha porta, eu vou pagar 90. Pergunta é, que carro que perde 70% em 1 ano e meio? Ah, pera um pouquinho, Gustavo. Mas você teve a invasão... Pega o Peugeot mesmo, o 208. Também. Então, mas lançou todos esses carros foram mal precificados, inclusive o Kwid, quando lançaram. Os carros lançaram, como é que um carro baixa zero, 50 mil reais, 60 mil reais? Um carro de menos de 200. É algo errado. Perfeito. E isso vai acontecer com mais pujança, porque estão chegando mais chinês. Ou você acha que o chinês que vai chegar vai lançar o mesmo preço do BYD, sendo que o BYD já está consolidado? Mas tudo bem, mas se o cara lançasse carro a combustão dessa maneira, ia ser igual, não ia? Independente. Muita gente tem os híbridos. Você acha que o híbrido vai ter menos depreciação? Tem menos depreciação porque o híbrido você tem um público mais abrangente na compra. O híbrido é um carro que tem menos rejeição. Eu vou te falar, eu adoro carro elétrico para dirigir. Eu acho maravilhoso. Torque é legal, não faz barulho. Eu gosto de andar no carro elétrico. Só que a rejeição do carro elétrico, ela ainda por falta de conhecimento. Né? Mas é lógico, o carro elétrico é um carro urbano. Isso. Não é para o cara ter um carro só. Não. Não é. Não. Se ele for ter um carro só, é melhor ter híbrido. Exatamente. Ótimo. E não é todo mundo que pode ter dois carros na garagem. Ou a não três, ser que é um até. casal, o cara tem o segundo carro. O cliente que compra um carro elétrico zero, muitas vezes não é o único carro dele. Não. E quem compra um carro usado, muitas Mas a vezes maioria é o único das carro. pessoas viaja um pouco. A maioria das pessoas não viajam muito de carro. A não ser que ele tenha um trabalho, alguma coisa assim que obriga ele a viajar. Mas se você parar para analisar, você roda em viagem mesmo 200 quilômetros. Você vai de avião. Concordo em gênero, número e grau. E essas viagens de 200 quilômetros, a não ser que você tenha uma casa na praia ou um sítio que você tem que ir todo final de semana e tal, são muito esporádicas. Estou dizendo no geral, no público em geral. Então a maioria das pessoas usa o carro para ir trabalhar e voltar, ou para estudar e voltar, e coisas desse tipo, né? Eventualmente, um dia viaja. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu com um cliente meu, que eu vendi um 2008, tá? Eu sou fã do carro, tenho nada contra o carro, mas eu vou te dizer uma coisa, como o carro elétrico, você tem que se programar para ter um carro elétrico.
Esse amigo meu, ele tem carregador na empresa, ele não tem em casa. Ele carrega durante o dia, tá? E muito bem. 2008, 200 e poucos quilômetros. 250 km de autonomia. Só que tem um problema, né? Se você sobe a serra, a autonomia cai pela metade. Isso. Ele teve um problema com o filho e o carro estava com 75% de carga à noite. Ele não conseguiu ir para São Paulo. Porque o carro não estava carregado. E como é que ele para carregar o carro na Imigrantes? Então, o que eu estou dizendo? É um carro que... para andar na cidade. Ele precisa ter outro carro. É um carro urbano. É. Então, para quem compra um carro seminovo, nem sempre eu tinha o um 2008 em Portugal também, antes do Kia. É um carro maravilhoso, eu não tenho o que falar. Também mas para ele ter como único carro, ele tem que se programar. Não, eu vou contar para você. Ele tem que deixar a bateria 100% sempre. Eu fui para um churrasco na casa de amigos lá em Portugal, 100 e poucos quilômetros. Deixei carregando quando eu cheguei lá o tempo todo. Quando eu voltei, tive que apagar os faróis. Com medo de não chegar. desliga tudo aqui. Então o que eu te digo? O chinês que está vindo com carro elétrico, ele já tem, vamos dizer, hoje menos, né? Porque BYD e Great Wall já tiraram esse preconceito, a Chery. Isso. Mas o carro usado 100% elétrico, ele ainda tem que quebrar o paradigma. Tem. Eu sei porque... Tá, então vamos pegar dois momentos. A primeira, o Tier 1. Primeiro quebra elétrico, quebra o paradigma, independente da marca. Sim. Pronto. Aí você tem que olhar para a marca, porque se a marca não tem uma rede de concessionários, não tem. Se não tem quase rodando na rua. Aí que você não vende mesmo. Concorda? Aí você tem que fazer um vaso na concessionária e colocar as plantas lá dentro. Mas é o que vai acontecer com a grande maioria. Porque hoje quem tem rede mesmo é BYD e GWM, certo? Tem uma rede, hoje sim, você pode dizer. O resto está formando. Uhum. Mas muitos, assim, que você nem ouviu falar, nunca viu. Aí você olha o carro e fala assim, mas espera aí, tá, onde é que tem uma concessionária? Não existe. Aliás, é o primeiro que eu vejo na rua esse ano. Então, ferrou. Então, né? Mas isso tem mais a ver com a marca do que ser elétrico a combustão. É uma soma de fatores. Eu estou dizendo que eu não estou nem considerando então, esse cara. Na hora que vencer essa barreira de todo mundo entender como é que funciona um carro elétrico, fica mais fácil. Porque aí o cara vai sobrar para a marca modelo que vai ter. A Nissan com o Leaf. Nissan é uma bela marca japonesa. Tá aí. Carro bom. Então, mas por que a depreciação é grande? Agora, se o Leaf fosse lançado agora, certamente não seria lançado pelos 220 mil, teria que ser lançado por 150. Sim. A depreciação seria menor. Mas talvez na época que foi lançado, ele não... que nem o Bolt, vamos supor. Mas, inclusive, você vê, por exemplo, o 2008... Ele lançou por quanto? Ele lançou por 250, foi para 220, depois chegaram 500 carros em dezembro e foram vendidos a 170. Sabe por que esse carro não vem mais? Porque eles falaram, porque esse carro 220 não vende e a 170 dá prejuízo. Então não estão trazendo o carro elétrico, porque o carro não dá preço. Como é que vai concorrer com o carro chinês que custa 150 vendendo o nosso a 220? É impossível. Não dá. Não dá. Não dá. Mesmo tira o preconceito do chinês porque o carro é bom. Não, o carro é bom. Eu digo o seguinte, o chinês ele está sendo disruptivo agora, como o coreano foi em 2010 e como o japonês foi nos anos 90. Exatamente. É isso, a sequência é essa. Infelizmente, o chinês, quando eu entrei, eu não tive sorte, mas hoje eu investiria tranquilamente no chinês, eu não tenho o menor problema de investir no chinês. Desde que seja uma marca com credibilidade. Que ela venha pelo menos para ficar um pouco. Sim, né? que venha, que você vê que tem estrutura. Não dá para pegar qualquer chinês e falar, não, vou pegar uma bandeira porque eu tô pegando. Não é assim que funciona. Pelo menos pro meu tamanho. O cara que tem 50 lojas... Mas a Stellantis agora vai ter uma marca... Leap Motor. Metade híbrido, metade elétrico. Vai ter um carro pequeno elétrico Isso. E um carro híbrido tamanho médio. E vai vender lá? Em Santos? Não sabemos ainda, né? Não sabemos ainda? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda. Então, mas o que você acha de uma montadora que nem a Stellantis lançar uma marca chinesa? Eu acho fantástico. Porque você conhece aquela frase? Se você não pode ir com ele, junte-se a ele. Junte-se a ele. Foi isso que ela fez. O único jeito de você concorrer com o chinês é estando com o chinês. Não existe nada mais barato do que fabricar um carro na China. Então, estão dizendo... Eu vi uma matéria ontem do presidente da Apple, dizendo assim... Quem se ilude dizendo que fabricar na China é barato, não é mais.
o que acontece hoje é que eles investiram tanto em tecnologia. Verticalizaram. Exatamente. Tem controle dos insumos de uma maneira absurda e eles conseguem produzir produtos de muita qualidade num volume muito grande. Só que a mão de obra lá e tudo mais, como eles importaram mão de obra do mundo inteiro e pegaram sempre os melhores designers, ela está tão cara quanto outro lugar do mundo. Só que o produto se torna mais barato pela verticalização, pela tecnologia empregada, que investiram muito mais que a gente, etc, etc. Você vê, por exemplo, a Kia. A Kia está sofrendo com a alta do frete. Por quê? Porque os chineses consumiram um frete muito grande. A BYD tem o navio dela. Ele pergunta se ela sofre com frete. Não sofre, ela tem o navio dela. Ou no máximo... parcialmente. Né? Paga um pouco mais de caro o combustível. Então, o que acontece? Quando você verticaliza, você tem um ganho de escala, você tem uma vantagem. Sim. Que vai ser difícil concorrer. Então, eu acho que essa tomada de decisão da Stellantis de comprar uma marca chinesa e colocar embaixo do guarda-chuva dela uma marca que tem 30% do mercado, né? Stellantis, hoje, cada 3 carros vendidos no Brasil, uma Stellantis. Você fala, olha, eu tenho chinês, mas eu sou chinês da Stellantis, você já chega com um outro pedigree. Né? Você já chega dando uma carteirada, vamos dizer assim. Sim, uma segurança muito maior. Né? Muito maior. A Stellantis não vai embora do Brasil, né? Essa é a história. Não né? vai embora, não vai embora. Essas marcas todas vão continuar, então ele já sabe que aquela marca pelo menos vai ter um respaldo e vai ficar. Tem com quem falar, né? Porque, quem falar. Eu volto a dizer, quando a Lifan saiu, eu não tive com quem falar sobre garantia. Eu tive que sair catando peça em concessionária no Brasil inteiro para fazer garantia dos carros que eu tinha vendido. Como é que faz? Mas eu usava a mecânica Toyota? Não usava? Sim, você conseguia comprar peça Toyota e colocar? O motor é Toyota, né? Uma geração antiga. Só que o carro não quebra só o motor, né? Não. Você tem pastilha de freio, tem disco. Não, e o carro bate, né? Tem aquelas coisas de lataria. Né? Não tem jeito. A parte da mecânica era o menor problema. Era o menor problema. Eu lembro muito, assim, eu testei numa pista de teste da Lifan lá na China. Aquele réplica de Mini Cooper. O 320. 320. Eu já cheguei depois, eu cheguei no X60 e X80. Que o X80, quando lançou, era uma nave. 7 lugares, motor 2.0 turbo. Era um carro revolucionário em 2018, quando lançou. Porque o que você tinha? Você tinha Sorento e tinha Santa Fé. Você não tinha carro 7 lugares desse tamanho. No máximo você tinha uma Fremont, uma Journey, mas nenhuma delas era 2.0 turbo. Com toda essa tecnologia. E a Lifan continuou fazendo carro? Não. Não, parou só moto, né? Acho que é só moto. Eu lembro que fabricava também uma geração antiga de Honda, que o maquinário era todo antigo. Quando eu fui lá, né? Foi em 2010, 2011. Eu perdi. Eu nem fui me informar. Eu fiquei tão traumatizado que eu preferi perder o contato. Então, mas se está traumatizado, você não vai partir para uma marca chinesa. Então, o mercado mudou. Não é que eu vou partir. Não é que eu vou partir. Eu não vou partir para qualquer chinesa. Tá certo. Eu acho que para ser uma chinesa, tem que ser uma chinesa realmente com plano de fábrica no Brasil, ou embaixo do guarda-chuva de uma Stellantis. Porque, como eu digo, o meu tamanho não me permite errar. Você pega um grupo que tem 100 lojas e o cara erra 2, 3, não faz diferença. Eu não posso errar. Né? Você erra, dói no bolso. Então, eu prefiro investir nas marcas que eu tenho hoje, trabalhar com a maior excelência que eu tenho, ser o melhor do que hoje do mercado. Muito legal. E se tiver uma oportunidade de uma outra marca que eu entenda que seja uma marca que tenha a mesma mentalidade que eu tenho, realmente de preservar o mercado, de cativar o cliente, de dar estabilidade, dar segurança, e aí eu vou ser parceiro. Muito bom, muito bacana. É isso aí. Muito obrigado, eu tenho um presente para você. Obrigado, Caporal. Obrigado a você pelo convite. Eu tenho um vinho italiano. Olha só, hein? Para Santos. Muito obrigado, hein? Tem um restaurante na... Muito obrigado. Que chamava Liliana, que hoje chama Babo Américo, que era uma pousada há mais de 100 anos. É mesmo? Se você pegar a história lá... Do Liliana? Você sabe que a cantina Liliana ainda existe, só que ela mudou de lugar. Mudou de lugar. É isso aí. Então, mas aquele lugar lá era uma pousada há muito mais de 100 anos atrás. Então, pode pedir a comida lá e tomar em casa. Aí sim, hein? E uma camisa de dedilhas para você. Obrigado, hein?